fazer agora contato com Brasília. Sávia Barreto traz as informações também da política para nós. Ótima tarde para você, Sávia. Ótima tarde, bom revê-los, ouvi-los. E nós estamos ouvindo você cada vez melhor. O legal é isso também. Agora, Sávia, eu queria falar um pouco sobre essa questão dessa queda de braço entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, em apenas 40 segundos, uma proposta de emenda à Constituição que impõe limites à atuação da Corte. Entre as mudanças está a de decisões monocráticas, que são aquelas decisões individuais dos ministros, que podem suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade. Muita gente está interpretando isso como positivo, porque são pessoas eleitas que vão fazer essa intermediação. Outras estão entendendo que não, que a Suprema Corte não pode estar deixando de ser acionada e deixando de apreciar questões para a qual foi requisitada. Esse debate promete, hein, Sávia? Promete, Joel, são 40 segundos. O tempo que você levou falando sobre a notícia foi maior do que o tempo ontem na Comissão de Constituição e Justiça para votar por unanimidade essa medida. Claro que não vale imediatamente, tem que ser votada 2 vezes ainda no plenário do Senado, vai para a Câmara, vai para o presidente Lula sancionar ou não. Tem um debate muito grande, mas ela serviu como um recado do Senado, como uma insatisfação com as atuais pautas que tramitam no Supremo. Marco temporal, que já foi votado, tem a questão do aborto até os 3 meses de vida e tem também a descriminalização do porte de pequenas quantidades de droga. Todas essas pautas estão no Supremo, mas estão também no Congresso. O Congresso diz, olha, a gente é que tem a prerrogativa, nós que fomos eleitos pela população para discutir esses temas. E, por outro lado, o Supremo contra-argumenta, olha, a gente só está aqui respondendo a ações que foram protocoladas justamente porque o Congresso Legislativo demora muito e todas essas ações terminam gerando impasses também que chegam ao Supremo. Tem o outro pano de fundo também, Jorge, que é importante a gente destacar, que é a sucessão do Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. É só em 2025? Mas ele já tem um candidato, que é Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, que é o presidente da CCJ. Tem também um recado ali a respeito da sucessão do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o mais cotado é o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas por parte dos senadores eles gostariam, fica um clima muito favorável ao presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Então tudo isso termina sendo também alguns recados dados ontem pelo Congresso. Muito bem. Agora, Sávia, você conversou com Átila Filho, que comentou conflito de competências, dizendo que o Congresso deve fazer meia-culpa nesse debate, em um embate com o STF. Sim, conversei com o deputado, ele faz essa meia-culpa justamente pontuando sobre aquilo que o Congresso deveria debater e que não faz, mas por outro lado também que o Supremo não pode chegar e, nas palavras dele, atropelar as competências do Congresso Nacional. Ele ficou ali um pé de um lado, um pé do outro. Eu acho que o Congresso tem que ter a sua meia-culpa. Tem alguns projetos importantes que tramitam aqui no Congresso Nacional, como a questão da descriminalização das drogas, a questão do aborto e outras questões que tem aí, que às vezes a gente fica sem dar prioridade e, como tem questionamentos judiciais, o Supremo termina tendo que se manifestar. Mas eu acho que realmente está havendo uma exacerbação da parte deles em relação a essas decisões, ou seja, um conflito de competência. Mas eu acho também que o Congresso deve, com isso, avançar nas votações. Eu acho que o Poder Judiciário tem que julgar, não ficar criando leis para poder evitar que o Congresso trabalhe. Então, eu acho que a gente tem que ter uma harmonia maior, tirar essas tensões entre os poderes, e cada um fazer o seu papel. De fato, o Supremo Tribunal Federal ele decide muito, Levaldo? Se você comparar com outras Supremas Cortes mundo afora, ele participa muito do Brasil, ele tem essa característica. Agora, tem esse lado trazido por Átila Filho, se o STF decide muito, é porque o Congresso dá lugar? Seria mais ou menos isso? Não deixa de ser, Joelson? A Suprema Corte tem sido até acusada de ativismo judicial, ativismo até
pelo lado político, sempre essas questões têm sido trazidas à tona, sempre vazam. E agora mesmo nós estamos vivendo esse momento de conflito entre o Judiciário e o Congresso Nacional, em matérias que estão ainda sob a tutela do Legislativo para aprovação, e o Judiciário, provocado, muitas vezes por integrantes do próprio Congresso, se posiciona e acaba decidindo. O fato é que, nesse momento, os dois poderes estão em choque. Isso é claro, né? As manifestações de lado a lado, o presidente agora que assumiu a semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, está tentando aí hastear uma bandeira branca, mudanças agora não, mas hastear defendendo o que já foi conquistado lá no Supremo Tribunal Federal. O fato é que vivemos um momento de pré-crise na relação dos dois e numa situação simbólica até, que é do registro dos 35 anos da Constituição brasileira. Exatamente, bem observado, Elivaldo Barbosa. Há 35 anos a Constituição brasileira era promulgada e com a participação de, inclusive, piauienses, né, que Jesus Tágera, Felipe Mendes, piauienses que participaram dessa promulgação, desse momento histórico da Constituição brasileira. E é justamente em torno da Constituição que são as decisões do STF. Ou deveriam ser todas elas discutindo a constitucionalidade de todas as matérias, né? Mas parece que cada vez mais está sendo acionado o Supremo Tribunal Federal.